Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Sandro e venho falar hoje sobre um assunto crucial para a nossa comunidade, que são as eleições para o Conselho Tutelar e a importância do voto consciente. O dia das eleições para conselheiro tutelar está chegando, né? Já é domingo, dia 1, e é muito importante que a sociedade participe desse momento em peso. Eu vou destrinchar ponto a ponto aqui a importância, né, da, do seu voto, mas quero logo já começar falando que o Conselho Tutelar é um órgão fundamental para garantir os direitos de nossas crianças e nossos adolescentes, sabe? O Conselho Tutelar tem como uma função principal zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. É como se fosse uma constituição, só que voltado só para as crianças, sabe? Voltado só para os adolescentes. Onde vai atuar na proteção e promoção, né, dos direitos desses grupos que é tão vulnerável. Então, assim, pense no futuro da sua criança, no futuro do seu filho, da sua filha, do seu neto, sua neta, seu irmão, irmã, sobrinho, sobrinha, sabe? Que se você não votar em pessoas que realmente você acredita que vai fazer a diferença, é eles que vão pagar o preço, tá? Vocês estão plantando, nós estamos plantando a semente que quem vai colher somos nossos filhos, são os nossos sobrinhos e por aí vai, tá bom? Então assim, os nossos alunos, então não venda o futuro dessas crianças feiranovenses, né? Não, eu sou daqui do município de Feira Nova, para quem está assim de fora, né? Município de Feira Nova. E aí, assim, zele, zele por esse momento tão importante, tá? E aí nós vamos falar agora sobre algumas das principais funções do Conselho Tutelar. Eu já falei aí antes, né, que é zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí vem mais, tá? Tem mais. Eu vou falar só sobre algumas, porque são inúmeras, tá certo? Vamos começar com o atendimento. O atendimento, os conselhos tutelares recebem e apuram denúncias de situações de violação dos direitos das crianças e adolescentes, como negligência, abusos, maltratos, trabalho infantil irregular, entre outros. E é importante falar, né, sobre alguns desses direitos aqui, como negligência, né? O pai, a mãe ou o responsável que não cuida da saúde da criança, da limpeza, né? Abusa da criança de várias formas, que tanto mental como físico, né? Infelizmente acontece. E o Conselho Tutelar, ele deve ajudar, mas não é só as crianças, sabe? É a família também, né? Como um todo. Porque se não lidar com quem cuida com a criança, vai mandar essa criança para onde? Não é? Então, assim, esse trato, ele tem que ser conjunto, sabe? Às vezes o pai tá errado, a mãe tá errada. Às vezes a criança tá errado, porque a criança ainda tá aprendendo. O adolescente ainda tá aprendendo. E o adulto, às vezes, aprendeu errado. Tá entendendo? Então, assim, o conselho tutelar, quando ele for
fazer o seu trabalho tem que ser para a família. Não é colocar a criança ali no braço, né? Para ela parar de chorar, aí depois manda de volta para casa e os maus tratos continuam. O abuso continua. Fez o quê? Nada. É, eu não vou contar de experiência agora, porque, né? Enfim. Mas aqui em Feira Nova tem muito desses casos que de conselheiros tutelares aí anteriores, que é isso, né? Os maus tratos acontecem, as coisas acontecem, e vamos conversar ali com a criança, vai conversar com a mãe. Só a conversa não adianta. Tem que buscar profissionais como psicólogos, como dependendo da situação, psiquiatras. Tem que acolher essa família. Tem que acolher não só a criança, mas também toda a família. Para quê? Para que eles tenham ciência, para que eles aprendam como lidar com aqueles problemas da criança, sabe? Às vezes a criança tem um problema psicológico e a família não tem nem imagina que possa ser, aí fala, não, isso é birra, né? Isso é birra de criança. Mas pode ser que a criança tenha algum problema psicológico e o pai e a mãe ou o responsável não tem ciência e não leva a criança para um profissional da área, entende? Então, assim, o conselho tutelar deve fazer isso também. Porque para cuidar da criança, quem cuida da criança é a mãe e o pai, não é isso? É o responsável, o avô, a avó, tio, tia, enfim. E às vezes eles não estão totalmente preparados, a mente. E aí, se o conselho tutelar quer de fato fazer com que os direitos da criança sejam cumpridos, sabe? Eles vão ter que trabalhar um pouquinho mais, vão ter que ir mais fundo. Não é só na criança, tem que buscar a família. Então, atendimento tem que ser na família. E assim, se vocês, eu peço que deixem comentários aí sobre essa questão, quem concordar, quem não concordar, quem tiver uma ideia diferente. É muito importante a gente estar levando esse conhecimento e discutindo sobre isso. Inclusive, eu acho que nessas eleições o correto era ter um momento desses de quem quer, né, se tornar aí um conselheiro tutelar, deveria ter um momento com a sociedade, onde a sociedade iria perguntar a eles, fazer perguntas, né, questionamentos que está relacionado com a experiência de vida da pessoa. Porque o que eu vejo é ali, vai na rádio, eles vão, falam, e só. A sociedade, a comunidade só vai ouvir, mais nada. Então, deixa aí essa ideia, né? Eu acho muito válida. Inclusive também para vereadores, mas deixa isso para lá. Vamos continuar aqui. Aconselhamento. O conselho tutelar, eles orientam, devem orientar os pais responsáveis sobre como melhorar a situação de crianças e adolescentes em risco ou em situações de vulnerabilidade. Lógico, né? Mas aí tem que ter a leitura também, né? Se a visita, né? Que acredito que aqui no município e em outros municípios isso já ocorre. Tem que ter a sensibilidade na hora do aconselhamento para ver a realidade em que eles vivem, né? Tem que ter essa empatia, senão não adianta de nada. Você vai lá levar, vai falar, mas pensando sobre a sua realidade. Que você tem comida todo dia, 3 vezes por dia, e não sabe a dificuldade que aquela família passa. Então você tem que ter uma empatia, tem que ter uma leitura
Senão o conselho vai chegar lá e, né, tampar o sol com a peneira, como diz o ditado, né, popular. Fiscalização. Os conselheiros devem, né, fiscalizar entidades governamentais e não governamentais que atuam na área da infância e adolescência, garantindo que essas instituições estejam cumprindo suas obrigações legais. E aí a gente está falando de escolas, a gente está falando de projetos sociais, a gente está falando de hospitais, postos de saúde e por aí vai. Será que os nossos conselheiros estão fazendo isso? Perguntem. Tá? Perguntem a eles quando forem pedir seu voto. Vocês vão lá? Ou se ele já é conselheiro, ele ou ela já é conselheiro tutelar, me diz aí, vocês já foram em algum projeto social, em algum posto de saúde, em alguma escola, para estar fiscalizando? Né? Às vezes só está ali por comodismo, só para ganhar o seu dinheiro no fim do mês. Acontece. E a gente não quer esse tipo de conselheiro tutelar, porque eles recebem do nosso bolso. Né? O dinheiro, o salário deles sai do nosso tributo. Né? Então, a gente tem que fiscalizar eles também. Temos esse direito e esse dever, diria mais. Bom, encaminhamentos. Quando necessário, o Conselho Tutelar pode encaminhar casos para o Ministério Público, Juizado da Infância e Juventude ou outros órgãos competentes para a devida providência legal. Eu já passei por uma... Não foi comigo exatamente, mas já aconteceu com uma aluna minha, essa situação. Eu acompanhei e assim, para ser sincero, deixou muito a desejar. Deixou muito a desejar o Conselho Tutelar. Muito. Sabe? É triste. Foi triste e continua sendo triste. Espero que com os próximos anos, sabe, não se repita o que aconteceu. Tá? Não vou falar porque iria estar expondo, né, as pessoas envolvidas e não é legal, certo? Então, quando forem fazer esses encaminhamentos, tenham a palavra empatia mesmo, sabe? Para estar junto ali em todos os processos, sabe? Antes, né? Antes de chegar aos órgãos, né? Competentes, durante e depois. Não deixe de mão, Conselho Tutelar. Não deixe de mão. Medidas de proteção. O Conselho Tutelar tem autoridade para aplicar medidas de proteção, como o afastamento temporário do convívio familiar, a inserção em programa de acolhimento institucional, a concessão de guarda provisória, entre outros, quando a segurança e o bem-estar da criança ou do adolescente estiver em risco. Eu acredito que tudo que eu estou falando aqui você já tem consciência, mas é bom estar repassando, né? Para você nós estamos cobrando, né? Vamos cobrar. Participação em políticas públicas, né? O Conselho Tutelar também deve desempenhar um papel importante na formulação e acompanhamento das políticas públicas voltadas para a infância e adolescência em nível municipal. O que eu acho que aqui, pelo menos, eu sinto que deixa muito a desejar, para ser sincero. Se eu estiver errado, comenta aí. Eu vou ler e vou comentar, tá? Se eu estiver errado, eu peço desculpa. Eu sou homem para pedir desculpa. Mas eu não consigo ver essa participação, não. Não consigo. Campanhas educativas, ou seja,
Deve ser promovido a conscientização da comunidade sobre o direito das crianças e adolescentes por meio de campanhas e atividades educativas. Eles têm que estar mais presentes nas escolas, por exemplo. Entende? Tem que. Nossa, eu sou professor da rede municipal e é raro ver os conselheiros se aproximarem se não for por convite. E olhe, o convite ainda é complicado. Sabe? Não deve ser assim, não. Como é que eles vão saber? Só por denúncia? Como é que eles vão saber se tem alguma coisa de errado? Sabe? É só por denúncia, é só quando as coisas já não tem mais jeito. É que eles vão lá e retiram a criança da casa, né? Da família. Poxa, tem que ter esse acompanhamento. Nossa. Vamos lá. E aí vem aquela questão, né? Como escolher bem um candidato? Sabe? Como saber que você está escolhendo o conselheiro ideal para representar a sua família, as crianças, os adolescentes? Eu trouxe aqui para vocês alguns tópicos, né? São muitos, né? Mas eu trouxe alguns que talvez ajude você domingo a escolher verdadeiramente o conselheiro tutelar, ideal, ou mais próximo disso, certo? Primeiro, ele tem que ter compromisso com os direitos da criança e do adolescente. Se não tiver o compromisso com os direitos das crianças e adolescentes, eles estão ali só para ganhar o dinheiro dele, não vai servir para nada. Sabe, o candidato ele deve demonstrar um profundo compromisso com a promoção e defesa dos direitos das crianças e do adolescente, conforme está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Experiência e conhecimento. Quantos desses que foram falar com vocês têm experiência em trabalhar com criança e adolescente? Me diga. Se pergunte, tá? Analise. Quantos de fato fez alguma coisa, algo em prol de nossas crianças e nossos adolescentes? É uma forma de você averiguar se de fato aquele sujeito ou aquela sujeita ela tem realmente motivos para receber o seu voto. Não vá por camaradagem, não vá por amizade. Esse momento não tem que ser assim, não. Porque é o futuro, de novo, eu repito, é o futuro das nossas crianças e adolescentes que está em jogo. E não deve ser trocado por uma amizade, né? Então, é importante avaliar a experiência do candidato na área da infância e adolescência. Tanto com trabalhos sociais, como educação, como saúde, psicologia, direito, lazer. Qualquer área nesse sentido é relevante. Então, porque, eu vou ser sério, eu estava analisando alguns dos candidatos. Rapaz, eu fico perguntando o que essas pessoas fizeram. Eu não vi nada no município. Alguns começaram agora e outros é aquela árvore de Natal. Aparece uma vez por ano. Então, prestem atenção, prestem muita atenção. Com a honestidade e a transparência do sujeito. Né? Será que já não aconteceu alguma coisa no passado? Então vamos investigar as propostas dele, o histórico. E aí vamos ver se realmente a gente pode confiar nessa pessoa. Ter a capacidade de comunicação, né? Aí eu vi um vídeo de uma mulher lá de Minas Gerais, que o pastor foi fazer a propaganda para ela. Falou, e quando foi no final ela fez: é isso aí. Aí depois outra propaganda dela, as pessoas lá falando por que deveria votar nela. E aí de repente ela chega e faz: é isso aí. Nossa, como é que alguém que não sabe
se comunicar corretamente, com eficaz, vai conseguir chegar na família e conversar? Não dá. Não dá. Como é que vai conseguir falar com a criança? Como é que vai conseguir falar com o adolescente? Vai chegar brigando? Não tem o tato com a criança, não sabe? Não conhece, não consegue se aproximar, não consegue conversar, não dá. Tem que ter essa capacidade, comunicação. Envolver-se com a comunidade. E aí, como eu já falei antes, né? Avaliar se o candidato está envolvido ativamente na comunidade. De fato, de fato. Não é agora, é desde antes. Desde antes. Tá? Desde antes. Não que começou agora, não começou esse ano, não começou ano passado, não. Já está aqui, ó, com a gente há um bom tempo. Né? Participação em debates, em eventos. É um dos pontos, né? Verificar se o candidato ele participa de debates, de eventos comunitários, de atividades relacionadas a alguns tópicos que eu já falei aqui: saúde, lazer, educação, né? Tem muitos outros, tá? Como apoio de organização e liderança comunitária, propostas claras e viáveis, capacidade de comunicação, honestidade e transparência, conhecimento do ECA, capacidade de trabalho em equipe. Até voltei a falar de novo honestidade e transparência. Mas enfim, sabe? Esses tópicos você tem que observar, tem que ouvir, tem que prestar atenção para ver se realmente aquela pessoa ela merece o seu voto, merece representar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Quando eles tiverem algum problema, quando eles forem falar com o juiz, quando for falar com o secretário de educação, ou qualquer que seja o secretário da nossa sociedade, e não chegar lá e ficar gaguejando, né? E não sai nada, tá? Buscar e lutar pelos direitos da criança, tem que saber falar bem. Bom, a criança, aí teve um caso, né? Depois eu vou fazer um vídeo de uma, na verdade é um react, né? Se chama react de um vídeo que fala sobre alguns casos do trato dos conselhos tutelar para com as crianças. Eu vou só citar um aqui, que foi... Nossa, na época eu tive tanto ódio no meu coração dessas pessoas que não souberam lidar com o problema dessa criança. Deu uma dor tão grande como pai, as lágrimas chegam a descer do meu rosto, dos meus olhos. Tenho certeza que quem acompanhou esse caso também deve ter ficado muito enraivecido, tá? Foi uma criança, né? Uma menina que ficou grávida aos 10 anos. Forçadamente. E aí o conselho tutelar tem toda uma história por trás, né? Mas o conselho tutelar é orquestrado pela ministra, pela ministra, né? Da época lá, proibiu a criança de fazer um aborto. Veja, como é que pode uma criança de 10 anos ter condições de ser mãe? Ter condições... Nem o corpo dela está pronta para isso, pelo amor de Deus. Cadê a empatia, meu Deus? Cadê o amor? Meu pai. Desculpa, porque... é muito triste. E aí, ao invés de protegerem a menina, o que é que fizeram? Expuseram a imagem dela, da família dela. Foi um escarcéu. Foi um ato demoníaco aquilo que o conselho tutelar, junto com a ministra Damares, fez. Meu Deus, eu tô tremendo. É um absurdo. Mas eu vou detalhar mais num react que eu vou fazer depois. Eu vou deixar o link também
nesse vídeo para quem quiser assistir, tá? E aí, né, para a gente finalizar, falar sobre a importância, né, do conselho tutelar em si, que é um órgão autônomo e independente. Ele é eleito por nós e ele não está subordinado. Olha, escute. O conselho tutelar não está subordinado, ou pelo menos não deve estar subordinado a nenhum outro poder municipal, estadual ou sequer federal. A sua atuação é essencial para assegurar que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam respeitados e protegidos. O caso da menina ali teve o bedelho da ministra aí, né? De sei lá mais quem. Não pode, não deve. Não deve. Não deve. Tá? É um órgão autônomo, é um órgão independente. Tem esse negócio do governo meter o bedelho, não. Veja, lógico que se o conselho tutelar estiver fazendo alguma coisa de errado, nós também temos que ir lá e denunciá-los. Denunciem. Denunciem. E protejam nosso futuro. Protejam o nosso futuro. Bom, é isso o meu vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma quem estava em dúvida, quem não sabia, né, que domingo agora vai ter a eleição. Quem leve seu título e RG, tá? Não dá para votar sem o título e RG. Então leve o título e RG no dia. Eu tenho o meu próprio apoio, mas agora nesse momento eu não vou falar porque não cabe, certo? A esse vídeo. Depois eu vou fazer um outro vídeo de por que esse meu candidato. Mas por hora o que eu trouxe é só essa informação, esse conhecimento, e espero que tenha ajudado vocês. Então, cheiro no coração e até a próxima.